Olá pessoal, bem-vindo ao Aqui na França! E hoje a gente vai para mais um episódio do Namorei com Franceses aqui na França. E no episódio de hoje eu vou contar pra vocês como foi meu período de solteira, depois de algumas relações longas que se seguiram. Vou contar pra vocês um pouco da minha mudança de filosofia de vida também, no que diz respeito a relações. Dá uma olhada nos episódios 1, 2 e 3 e hoje a gente vai pro quarto episódio. Vamos lá? Então, gente, depois de todas essas relações que eu contei pra vocês, uma conturbada, uma outra mais tranquila, a gente veio pro período quero um tempo pra mim, quero ficar solteira, quero me organizar, quero me centrar em mim mesma. Nessa época, né, eu morava num apartamento, sozinha. Quando eu terminei com o meu namorado anterior, e eu segui uma terapia também, né, que me ajudou muito, e eu tava me descobrindo, como eu falei pra vocês, né, em outro estilo de vida, um estilo de vida mais natural, vegetariano, enfim, cuidando um pouco mais de mim, do meu corpo, da minha mente. E nessa época eu decidi que eu não queria mais morar sozinha. Pois é, eu tenho um super amigo aqui, que é também um amor pra mim, é um amor da minha vida, mas que é mais tipo assim, uma alma gêmea e que a gente não tem relações físicas, sexuais, né? Mas temos uma relação de muito amor. Então é um amigo meu, é um grande amigo meu, e ele tava morando com outras pessoas, né? Que a gente chama no Brasil de... Como é que a gente chama isso, gente? República, né? Quando a gente mora numa casa com várias pessoas. E eu disse, também quero morar com outras pessoas, quero ter um espaço verde, porque eu morava num apartamento, então até tem algumas plantas em casa, mas tem um jardim. E queria também morar perto de um local natural, onde eu pudesse sair pra correr, sem ter que fazer alguns quilômetros para atravessar a cidade para achar um parque, né, um local mais natural. E eu encontrei essa casa onde eu moro hoje, já faz 3 anos, que vocês podem ver aí nos vídeos que eu mostro, faço uma visita pela casa, nos stories do Instagram, também tem um monte de visita aqui pela minha casa. E aí eu encontrei esse local aqui, vim morar aqui, então eu tava passando por uma fase mais de descobertas na minha vida, de me sentir mais na minha pele mesmo, sabe? Aquela coisa da gente se sentir na pele da gente. Então eu tava precisando ficar solteira, precisando encontrar gente nova, precisando viver a minha liberdade, né? E financeira também, porque eu tinha conseguido o status de artista aqui na França, então a minha situação financeira ficou mais tranquila, mais sem dificuldades financeiras, né? Então eu tava podendo aproveitar da grana que tava entrando. Então eu pensei, gente, vamos lá, vamos curtir um pouco a vida, porque a gente já trabalhou muito nessa vida, a gente batalhou muito pra estar aqui, então vamos lá. Foi aí, nesse momento, que eu comecei, né, que eu tive tempo pra mim e tal, e que eu comecei a conhecer gente. Até me inscrevi em sites de encontro, né, esses aplicativos aí de encontro. Me inscrevi num que se chama Appen, que acha pessoas assim na volta. Me inscrevi só nesse aí mesmo. O Tinder até me inscrevi, mas não entrei porque é muita gente. Então fica muito supermercado de encontro, assim, né? E o Appen era menos, era mais as pessoas que tu cruzava na tua volta que tinham o aplicativo. Então, tinha menos opções, então era mais tranquilo. Até vi 1, 2 pessoas com quem eu fui beber um copo aí num bar, mas não rolou assim, não rolou mesmo. Foi tipo, legal. Essa coisa os aplicativos pra mim, eu acho que às vezes a gente faz encontros muito legais, permite a gente de conhecer gente que tem mais a ver com a gente, mas assim, só por foto é complicado. Hoje em dia eu encontrei um outro aplicativo, que aqui a gente chama de OkCupid, não sei de onde é que é, mas ele é todo em inglês, e esse eu achei bem mais bacana, porque a gente pode ler a descrição das pessoas bem rápido, assim, não precisa entrar no perfil. Tu vê a cara da pessoa, tu já pode ler a descrição, tem uma porcentagem de compatibilidade contigo. Eu achei muito mais fácil, muito mais acessível pra encontrar gente, mas na época não tinha esse aí não, e eu encontrei algumas pessoas assim, mas não rolou nada, nem beijo, né? Porque não tinha o feeling. Mas eu encontrei um menino numa festa que tinha a idade do meu irmão, ou seja, 7 anos mais novo do que eu. E eu pensei, gente, não, a idade do meu irmão não rola, né? Mas rolou. O cara era super legal, super inteligente e bom de cama. Meninas e meninos, ele era muito bom de cama. O que é bom de cama, né? Bom de cama é aquela pessoa que se interessa no teu prazer, né? Então eu achei isso muito legal. A gente tinha muita sintonia, eu acho que tem muito isso também, né? De achar a química do outro na cama. Então era muito legal. Pra mim, foi tipo assim, eu não sei se posso dizer um sex friend, porque não era realmente um amigo meu, né? Era um cara que eu conheci direto
no sexo. Não tinha o friend ainda, né? Mas na real funcionava super bem. A gente se via tipo uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ele até veio jantar lá em casa uma vez, trouxe um vinho. Aí a gente jantou, bebeu, comeu chocolate, assistiu filme e dormiu junto. A gente dormia junto, né? E ele era muito carinhoso. Os franceses, né, que eu conheço, assim, não sei se a geral, as pessoas com quem eu me relacionei aqui na França, de origem francesa, são muito pudicas antes do encontro, antes da intimidade. Uma vez que encontra essa intimidade, o lado mais físico e carnal, elas são muito carinhosas, sabe? Essa coisa de ficar tocando, fazendo massagem, fazendo carinho. Isso é muito difícil de um francês que é só teu amigo, de um francês que é só um conhecido. A partir do momento que rola intimidade, que rola sexo, a coisa muda completamente. Eles são super carinhosos e doces e gentis e amáveis. Até rolava coisas com outras pessoas, assim, a gente não tinha um compromisso, né? Eu não sei como é que a gente pode dizer isso no Brasil, tô pegando, peguete, enfim, aqui na França a gente chama de... Tem vários nomes, né? Às vezes as pessoas não gostam de dar um nome porque tem uma conotação. É difícil, né, dar nome pra relação. Mas aqui seria mais um plan cul, que seria plano sexo, né? Que eu já falei pra vocês no outro vídeo sobre namorar em francês. Mas seria mais isso, assim. Seria mais uma pessoa que tá disponível hoje? Então tá. Daí eu vou lá e a gente se pega, sabe? Era uma coisa meio assim essa relação que a gente tinha. Quando eu conheci ele, eu morava nesse apartamento e eu tava vindo me mudar pra cá. E quando eu me mudei pra cá, ele morava aqui, tipo, 3 ruas daqui de casa. Que era numa residência universitária, assim, que ele era estudante ainda. Então ele morava num quarto, né? Numa residência universitária. Nessa época dele morar aqui perto de casa era muito prático, porque às vezes eu ia pra festa e tal, e aí eu ligava pra ele e dizia, tu tá em casa? À 1 da manhã, dizia, tô, vem. Aí eu ia pra casa dele e era muito prático. Então a gente tinha um lado mais próximo do que um plan cul realmente, né? A gente tinha uma mini relação, a gente ia correr, a gente ia pro parque domingo ler, a gente ia andar de bicicleta junto, sabe? Então tinha algumas atividades que a gente fazia junto, mas não tinha esse lado de tipo, eu gosto muito de ti, de falar da relação, sabe? De falar do carinho, porque até eu acho que tinha essa coisa de criar uma distância pra não se apegar, que eu sentia que vinha muito da parte dele, assim, ele não queria muito namoro, eu também não era apaixonada por ele, mas eu precisava de algo mais, não sei, precisava de uma atenção maior. E daquela emoção, daquela sensação, daquela excitação, do amor, da paixão, precisava de algo mais. Eu me sinto mais realizada quando eu sinto o interesse da outra pessoa por mim também. Então, se a pessoa diz, se tu vier vai ser legal, ou se a pessoa diz, eu ficaria muito feliz que tu viesse. Então a coisa muda, entendeu? Às vezes tem algumas pessoas que não sabem chegar até o outro, né? Em vez de dizer, eu ficaria muito feliz, gostaria muito, pra mim seria um prazer. Muitas pessoas têm dificuldade, já falei pra vocês que aqui na França os franceses têm dificuldade de falar de relação. Então eles vão dizer, se tu quiser vem, sabe? Inclusive, a gente vai chegar nesse ponto aí, mas eu tava saindo com carinha uma época e a gente tava num camping com uma galera e tal, e ele falou assim pra mim, se tu quiser dormir na minha barraca comigo, tu pode. E eu disse, tá, eu posso, mas e tu quer? E ele, pra mim tanto faz. E eu, pra ti tanto faz? Nossa, que vontade, dá uma super vontade de dormir contigo. Aí ele disse, não é o que eu queria falar, seria um prazer pra mim que tu dormisse comigo, eu ia ficar muito feliz, eu ia gostar muito, enfim. Então tem essa coisa de, tipo, dá uma alfinetada neles pra ver se eles se tocam que não é assim que funciona a coisa. A gente precisa sentir que a pessoa tá afim de ti, não só dizer, se tu quer vir, vem. Não é assim, né? Vem que eu ficaria muito feliz que tu viesse. Então eu precisava dessa formulação da frase, né? E não tinha muito isso nessa relação. Essa relação era muito mais, vamos se ver, vamos, vem, tal e tal. Até uma vez a gente se encontrou num aeroporto, porque eu tava indo pro Brasil, ele tava indo pra Portugal, e aí a gente se desceu no mesmo aeroporto, ele ia viajar com uma amiga dele, uma super amiga, eu ia pro Brasil, então a gente se encontrou no aeroporto, deu beijinho e tal. Então acho que foi assim, foi bem legal, foi uma relação muito leve, sabe? Não tinha essa coisa de precisamos de uma relação forte, porque os dois, tanto ele quanto eu, a gente não tinha uma paixão, um amor. A gente tava os dois na mesma vibe, no mesmo sentimento, a gente tava em equilíbrio. Então isso foi muito legal. Essa relação foi muito boa. Uma época, inclusive, eu recebi aqui na França um outro amor da minha vida, que é um amor que já existe aí de mais de 10 anos, que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação no Brasil, e a nossa relação ela vai, vem, volta, mas a gente tem um amor muito forte, a gente se fala sempre.
e a gente só vive momentos diferentes. É um brasileiro, né? Ele veio pra França e ele ficou aqui em casa algumas semanas. Então nessa época eu até falei pra esse menino com quem eu tava ficando, eu falei pra ele, eu tô recebendo um amigo meu aqui, a gente não vai poder se ver nessas semanas aí. E ele de boa, tudo bem, e eu até fiquei com esse meu amor que veio do Brasil. A gente teve uma relação nesse momento. Depois ele foi embora e eu voltei a ver o meu peguete. Então não tem muito essa coisa do mas tô namorando, não tô namorando. A gente não tinha um compromisso, a gente tinha uma relação bem aberta, uma relação tranquila. E essa foi a relação que eu tive durante o meu ano de solteira. Eu acho que deve ter durado mais de 6 meses aí, não lembro quanto tempo durou realmente. Talvez tenha durado até 1 ano, mas eu não lembro direito. Inclusive nessa época que eu tava ficando com esse cara, eu fui pra Alemanha ver uma amiga minha, e lá eu fiquei com um italiano também. Então, não tinha essa coisa de ter que contar pro outro o que faz, não sei o quê, porque a gente tava de boa, sem compromisso. Ele também ficava com outras pessoas, eu acho, não sei, espero por ele. E nessa época também eu tinha tido uma relação que eu contei pra vocês, eu tive um namoro de 2 anos e meio, 3 anos, que eu terminei, fiquei com o cara durante 6 meses e tentei voltar com a minha relação, essa que vocês viram no episódio anterior. E esse cara que eu fiquei durante 6 meses, ele me propôs, na época, de ter uma relação aberta, livre, não exclusiva, de não se contar as coisas, de poder viver aventuras, como se diz aqui, né? Porque a gente morava longe também um do outro, e eu comecei a pensar nesse tipo de relação, né? Na época a relação durou 6 meses, então durante 6 meses é ainda o início, então a gente é super apegado um ao outro, então eu não tive muitas aventuras assim nessa época. Fiquei com um cara, mas não me senti bem e tal, larguei, voltei pra casa, que era um amigo inclusive. Começou a abrir ali, plantou um grãozinho na minha cabeça, a relação aberta, livre e aberta. Então, quando eu tava com esse peguete que eu tô contando pra vocês nesse vídeo, eu já tava nessa vibe de livre, mas eu também não tinha um amor pelo peguete. E nesse momento, eu conheci a minha atual relação, e quando eu conheci a minha atual relação, eu falei pra ela, olha, eu não quero relação exclusiva, não quero mais relação exclusiva. Se não, de boa e tal, faz 2 meses que eu tô solteiro, não tem problema, não sei o que, não sei o que. Então tá. Então, gente, nesse momento eu tava querendo entrar numa outra forma de relação. Não assim, olelê, olalá, vou sair, vou pegar todo mundo, vou ficar com quem eu quero, vou pegar 20 no mês. Não é esse o modo que eu tava buscando. Eu tava tentando buscar uma outra filosofia de vida, uma relação que não fosse fusional, que não fosse de ciúmes, que não fosse na base da dependência afetiva e que pudesse se permitir ter outros encontros. Mas eu ainda não tinha me descoberto completamente qual tipo de relação, né? Mas uma relação não monogâmica. E isso é o que eu vou contar pra vocês no próximo episódio. Porque aí eu conheci esse menino com quem eu tô hoje, e aí eu tava ficando, né, eu tava pegando esse peguete do qual eu falo, e aí eu falei pra ele, olha, eu conheci um cara que eu tô afim, e ele tá de boa pra ter uma relação aberta, né, como é que tu te sente em relação a isso, porque eu tô super afim do cara. E ele, não, de boa, que tô feliz por ti, por tu ter conhecido alguém que tu tá afim e tal. E eu acho que essa foi a última vez que a gente ficou junto, talvez a gente tenha ficado outra vez junto, não me lembro muito bem agora, porque depois eu engatei uma relação mais séria com esse atual, e aí eu vou contar pra vocês no próximo capítulo como foi, porque como eu tava querendo buscar essa filosofia de relação aberta, como é que foi todo esse desenrolar da minha descoberta como poliamorosa, de ter que gerenciar uma relação com uma nova pessoa que nunca tinha tido esse tipo de relação, e como eu me descobri também, porque eu não sabia realmente o que era esse tipo de filosofia que eu tava buscando. Isso será para o próximo episódio do Namorei com Franceses. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, de te inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos vídeos novos que chegam aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo trazendo conexões com Brasil e França, não só de relações entre brasileiros e franceses brasileiros, mas vídeos no geral sobre a vida aqui na França. Entra no Instagram também e conecta comigo no Aqui na França Oficial para ver stories do dia a dia, para seguir o meu cotidiano. Um beijo para vocês e até mais!